com a Rússia, que admitiu, portanto, pôr termo a prolongar o acordo sobre cereais, ou que não quer prolongar o acordo sobre cereais, e nesta altura já se pode prever um cenário difícil, sobretudo para os países que dependem de importação deste produto tão importante para a mesa dos seres humanos. Sim, Paulo, foi comunicada esta intenção, creio que foi no dia de ontem, mas a verdade é que este acordo ainda vale para mais de 60 dias, isto é, foi renovado no passado dia 18 de março para mais de 60 dias, portanto, vale até 19 de maio. E até lá muita coisa poderá acontecer. Algumas das exigências que o governo russo faz poderão ser, digamos assim, satisfeitas. E depois também porque há, no meio disto tudo, eleições presidenciais na Turquia, que é um dos principais compradores dos cereais russos e ucranianos, e também é um dos países que tem, nesta altura, relações ou que tenta mediar este conflito russo-ucraniano. Não renovar este acordo de cereais em maio, neste ambiente de eleições, poderá, inclusive, criar, não é, dificuldades a um dos candidatos presidenciais que é muito próximo ou tem relações, digamos assim, de cortesia, ou tenta, digamos assim, resolver este conflito entre russos e ucranianos. E depois também me parece que para que as exigências que a Rússia faz possam ser realizadas, então se espera que as razões que levaram que as sanções tivessem sido impostas tenham sido resolvidas. E isto implicaria que a Rússia teria de sair, não é? Isto tendo em conta a lógica das sanções, a Rússia tinha que terminar a sua operação militar especial e, de consequência, o bloco ocidental retirar as sanções que lhe foram impostas. Mas esse é um cenário, tudo pode acontecer a partir de hoje até 19 de maio, que pode fazer com que algumas dessas restrições possam ser retiradas. E também, além disso, mesmo com base nessas restrições, o governo russo ontem deu a conhecer que conseguiu vender uma importante quantidade de cereais e de fertilizantes, mesmo sem a intervenção das Nações Unidas. Enfim, é um quadro que ainda é prematuro de divisar, mas até 19 de maio muita coisa pode acontecer e que pode levar, inclusive, a Rússia a reconsiderar a sua posição e a renovar este acordo de cereais através da exportação no Mar Negro. E também, obviamente, apesar da Rússia e Ucrânia serem dos principais exportadores mundiais de cereais, não são os únicos. É claro, a não exportação poderia ter algum impacto, mas o mundo poderia contar com a exportação dos cereais a partir de outros produtores, como os Estados Unidos, ou mesmo até a Polônia, ou mesmo até a Índia. Enfim, há muitos outros países que produzem cereais, só que o ideal é que todos os exportadores possam exportar os cereais em condições ótimas para fazer com que as populações que dele precisam possam ter a sua disposição para não passarem a fome. E sabe, Agostinho, o Moscovo pede que o Banco de Agricultura russo seja reintegrado no sistema de comunicações financeiras e, por outro lado, também a Rússia quer o fim das restrições no acesso aos portos marítimos, bem como o fim do bloqueio das contas bancárias das empresas russas ligadas à produção e transporte de alimentos e fertilizantes. Estas condições exigidas pela Rússia podem servir de algum impedimento para que o país de Vladimir Putin recue nesta decisão? Bem, temos que ver se essas condições foram,
digamos assim, apresentadas como pretexto para inviabilizar a exportação dos cereais ucranianos, ou se são condições factíveis. Mas em condições atuais do conflito em curso, é improvável, não impossível, mas é improvável que o sancionador possa realizar essas digamos assim, reivindicações ou essas condições apresentadas pela Rússia, porque implicaria que as razões que levaram à sua atuação deixaram de existir. Mas, como podes imaginar, o conflito ainda está em curso. Ora, pode ser possível que a União Europeia recue, mas, do ponto de vista pragmático, há uma janela muito ínfima que isto aconteça. E, de consequência, pode-se pensar que este pedido da Rússia de ver estas solicitações respeitadas pode ser uma espécie de, não é, tentativa de ver qual seria a reação da própria União Europeia em realizá-las ou não, satisfazendo, digamos assim, uma exigência, uma preocupação dos principais países consumidores dos cereais. Daí que, em caso, por exemplo, da Rússia não renovar o acordo no próximo mês de maio, uma das formas para fazer com que estas exigências sejam cumpridas era se os países compradores, não é, fizessem pressão à União Europeia para retirar essas sanções. Mas sem a pressão dos países destinatários destes cereais, estas exigências da Rússia podem não ter muita eficácia. Enfim, é uma situação, digamos assim, de um quiproquo que é típico de um conflito armado que está a criar muita dificuldade de até interpretação ou até de compreensão dos fenômenos internacionais atuais. Mas, do ponto de vista prático, se a União Europeia sancionou a Rússia através da retirada deste banco e de outros elementos pela sua invasão contra a Ucrânia, bem, então é normal que enquanto essa invasão continuar, as sanções vão continuar também, não é? Isto é matemático. Mas em relações internacionais tudo pode acontecer. Hoje pode ser matemático, amanhã pode ser algo factível, não é? Mas no contexto atual, se o quadro que levou às sanções não for alterado, é improvável, mas não é impossível, que a União Europeia retire as sanções com vista a permitir a exportação dos cereais russos. Pois bem, mudando de assunto, ontem já começamos por abordar esta temática. Lula da Silva e Xi Jinping mantiveram um encontro hoje, sexta-feira, e foram assinados 15 acordos em vários setores. Aqui também de realçar que foi tratada a questão da negociação e diálogo no conflito russo-ucraniano. Brasil e China podem trabalhar juntos para convencer a Rússia a parar com o conflito? Sim, podem convencê-lo. Tem essa possibilidade, porque são membros dos BRICS, não é? Fazem parte dos BRICS, são estados fundadores dos BRICS. Se os BRICS tomarem a peito essa situação, podem convencer a Rússia a ter uma posição mais dialogante para com a Ucrânia e o bloco ocidental sobre a saída deste conflito através da via negocial. Os próprios BRICS terão uma cimeira no próximo mês de agosto na África do Sul. É provável que este tema faça parte também da agenda de trabalhos que vão ter. Mas uma das primeiras peças desta negociação é mesmo que haja um consenso sobre as linhas de negociação e parece não haver este consenso. Existe um plano de paz da Ucrânia que o próprio governo ucraniano elaborou e apresentou no ano passado durante a cimeira do G20. Depois, nos últimos meses, a China também apresentou os 12 pontos. E depois também agora, não é, o governo brasileiro propõe um fórum de países para a negociação. Enfim, existem várias avenidas sobre
sobre a resolução deste conflito, que revela que ainda não se encontrou, não é, pontos consensuais iniciais que possam fazer com que este conflito possa ser resolvido por via pacífica. Mas esta sintonia entre o presidente brasileiro e o presidente chinês em relação a essa problemática pode ser um primeiro passo no sentido de estabelecer condições iniciais para essa resolução deste conflito, ou para começar para se começar a pensar em estabelecer um plano, digamos assim, com pontos que sejam consensuais entre as partes desavindas, e depois, eventualmente, o presidente Lula lançar-se como um dos mediadores deste conflito. Embora para a parte ucraniana, não é, se ela continuar a defender que a Crimeia deva também ser tida em consideração, e vista a proposição feita pelo presidente Lula em como a Crimeia deve continuar a ser parte russa, já poderia partir em posição de persona quase não grata da parte do governo ucraniano, porque estaria a negociar, já descartando um dos elementos que é a Crimeia, que a Ucrânia quer que volte a ser parte do seu território. Mas é um bom começo, não é? E depois também essas visitas constantes das autoridades europeias à China também podem estar ali a estabelecer vários elementos que nós não temos ainda acesso, mas podem estar a criar as condições de consenso, pontos de consenso, com vista a desanuviar este conflito, eventualmente levando ao cessar-fogo, para depois daí, a partir daí, dar caminho para outras fases subsequentes na negociação para o fim deste conflito. Muito bem. Seguimos ainda neste tema. Foram assinados 15 acordos, nós vamos citar apenas 4 aqui, nas áreas de notícias, exploração espacial, comércio e agricultura. Pego estas duas últimas áreas e faço a seguinte questão, Issao. 60% da carne bovina produzida, ou melhor, da produção brasileira é vendida à China. Nestes acordos que foram firmados, estaríamos a falar de um futuro Brasil e uma futura China mais robustos economicamente? As relações entre os dois países têm vindo a crescer desde o primeiro mandato do presidente Lula, não é? Agora, o volume de negócios monta, segundo dados, em cerca de 170 mil milhões de dólares. Quer dizer que com estes novos acordos, este volume de negócios só poderá aumentar de forma exponencial. Muitas vezes também aproveitando, daí a importância das boas relações entre os chefes de Estado, muitas vezes aproveitando esta boa relação que existe entre o presidente Lula e o presidente Xi Jinping. Aliás, na conferência de hoje, eles consideraram-se como amigos de longa data. Isto é importante para que os acordos também possam funcionar. De resto, sim, a China é um dos importadores de produção agropecuária brasileira, que em contrapartida importa da China produtos técnicos, não é, a usar no âmbito da tecnologia do Brasil, da indústria, sobretudo nesta fase em que o Brasil tem um programa que se chama de reindustrialização do Brasil. E hoje o presidente Lula visitou, inclusive, não é, o centro de Huawei na China, porque há esse interesse do Brasil, não é, de optar ou de implementar ou consolidar a utilização da tecnologia 5G, que é uma tecnologia completamente chinesa. Enfim, existe, digamos assim, um interesse enorme da parte do Brasil em obter
da China a sua experiência, a sua expertise no âmbito do desenvolvimento que atingiu em todos os âmbitos, tendo em conta ter uma experiência comum de serem países emergentes, né, países do chamado Sul Global, e no âmbito da cooperação Sul-Sul, os países tendem a importar de países semelhantes experiências positivas, né, que eles terão levado a ter um nível de desenvolvimento maior do que os outros. E o Brasil, de Lula, parece estar aberto a aceitar ou a beber da experiência da China e fazer, alavancar, né, fazer crescer cada vez mais a sua economia e também diversificando as áreas de cooperação com a própria China. Enfim, e depois há essa componente, não é, sempre multilateral da cooperação entre os dois Estados, que são Estados-membros, como já dissemos, quer dos BRICS, quer também do G20, e há também a pretensão do presidente Lula, e do povo brasileiro no geral, de serem, digamos assim, um dos vetores de governança global a partir da perspectiva do Sul Global. Pois, nessa altura há um outro assunto também que merece a nossa atenção, a visita de Joe Biden à Irlanda do Norte. Joe Biden discursou no Parlamento da Irlanda e entra na lista restrita de 3 presidentes norte-americanos que chegaram a discursar perante a Câmara. Mas Joe Biden tem, quando colocamos aqui as devidas aspas, uma vantagem de ter forte ascendência irlandesa. Depois desta visita de Biden, Irlanda pode viver momentos mais calmos ou apenas não passa de uma visita que, em termos de resultados, pode não mudar muita coisa neste país? Bem, penso que essa visita do presidente Joe Biden, mesmo nos Estados Unidos, está a causar uma polêmica sobre se uma visita de Estado ou uma visita privada. E ela pode ser dividida em 2 campos. A visita que fez à Irlanda do Norte pode representar uma visita privada, mas também pode ser uma visita do Estado enquanto parte do Reino Unido. Isto é, Reino Unido, digamos assim, enquanto o conjunto que é integrado também pela Irlanda do Norte. E depois tem uma outra parte da visita de Estado, tipicamente dita, que fez à Irlanda, enquanto um Estado não membro do Reino Unido. E é nesse Estado da Irlanda onde fez o discurso no Parlamento irlandês, a par do que fez o presidente Kennedy em junho de 63, e a parte do que fez o presidente Reagan em junho também, mas de 84. Enfim, depois este interesse, este caráter de visita privada tem a ver com o facto de que, segundo dados, 1 em cada 10 americanos tem origens irlandesas. E o presidente Biden, os seus antepassados fazem parte daquele conjunto que imigrou para os Estados Unidos como consequência de uma crise alimentar da Irlanda na metade do século XIX, na segunda metade do século XIX. E muitos deles imigraram, não é? E todos os presidentes que têm origens ou ascendência irlandesa têm por, digamos assim, prática fazer uma visita de Estado ou visita privada à Irlanda, visitando quer a Irlanda do Norte, quer a própria Irlanda. Enfim, é uma visita importante para ele, porque também lhe permitiu, não é, reencontrar-se com as suas origens, não é? E, sobretudo, como também disseste, Paulo, reforçando a importância dos acordos de paz assinados em 98 entre os protestantes da Irlanda do Norte e os católicos. Da Irlanda, embora, obviamente, em cada uma das partes existam uma minoria católica e protestante.
uma Irlanda que tem uma história de conflitualidade muito antiga. Enfim, é uma visita importante, não é? E veio selar essa relação estreita que existe entre os Estados Unidos e o Reino Unido e também com a Irlanda. Agora, se esta visita vai reforçar as relações, obviamente que sim, existe um laço de consanguinidade entre os americanos, não é? E os britânicos e irlandeses. E o presidente Biden disse mesmo hoje, durante o seu discurso, que os Estados Unidos hão de apoiar a Irlanda em tudo que for necessário, não é? Enfim, é um compromisso importante que tem raízes na história, mas com perspectivas futuras, com vista à manutenção deste clima de paz entre as duas Irlandas e, sobretudo, fazendo com que as consequências do Brexit sejam menores naquela parte do Reino Unido. Isto porque, no âmbito do referendo de 2016 sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, a Irlanda do Norte votou para a prevalência, para a continuação da União Europeia, não é? Mesmo fazendo parte do Reino Unido. E esta contrariedade da saída do Reino Unido da União Europeia, mesmo se uma parte do país votou para a manutenção, cria, digamos assim, dificuldades nas relações comerciais entre a União Europeia através da Irlanda e a própria Irlanda do Norte. Mas este acordo já foi assinado e com o atual governo do Reino Unido, que faz com que as mercadorias possam fluir de uma parte à outra sem grandes dificuldades. Obrigado, Issao Agostinho. Contamos consigo nas próximas edições. Estamos juntos, Paulo. Boa noite. Boa noite.